13h43. Domingo é dia de eleição, tem muita gente com dúvida. Como, por exemplo, eu ouvi de várias pessoas, Ana, eu não votei no primeiro turno. Poderei votar no segundo? Poderá, não, deve votar. Exatamente, a palavra é essa. Não tem problema nenhum. E nós acionamos mais uma vez o juiz assessor da presidência do TRE aqui de São Paulo, o José Wellington Bezerra, da Costa Neto. Ele que nos atendeu no primeiro turno e hoje não está sendo diferente, exatamente para esclarecer essas dúvidas todas, né? Porque estamos em um período de votação diferente das votações passadas, por conta dessa pandemia, e é óbvio, isso acaba provocando muitas dúvidas nos nossos ouvintes, em todos nós. Doutor, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender novamente aqui no Bora Brasil. O senhor está bem? Obrigada, boa tarde. O senhor passou bem do primeiro turno até agora? Boa tarde para Ana Paula, para todos os ouvintes do Bora Brasil. Eu agradeço mais uma vez a recepção aí tão amistosa. A Band tem sido uma grande parceira, especialmente o seu programa. Sim, temos passado bem com muito trabalho, né? Ainda temos aí bastante rescaldo de atividades para serem desempenhadas, mas felizmente com um saldo bastante positivo do primeiro turno para cá e com uma expectativa também excelente para as eleições aí em segundo turno no próximo domingo. Alguma mudança, algum aperfeiçoamento de algo que aconteceu no primeiro turno e que deveria ou deverá acontecer agora no segundo turno de forma distinta ou não, doutor? Olha, eu acho que o grande aperfeiçoamento e aquilo que já é a pergunta latente de todos os eleitores diz respeito à utilização do e-título, né? Especialmente para a justificativa. Nós tivemos no primeiro turno uma certa dificuldade de acesso em razão do grande afluxo de usuários fazendo download. Foram cerca de 12 milhões de downloads na véspera e no dia da eleição, o que ocasionou a sobrecarga do sistema. Em razão disso, agora para o próximo turno, o segundo turno, nós teremos a limitação do download até as 23 horas e 59 minutos do sábado, dia 28. Então, quem precisa fazer o download do e-título, faça agora, o quanto antes, porque no domingo não vai conseguir fazer e certamente isso vai impedir que nós tenhamos qualquer problema de sobrecarga, além do que é uma eleição muito menor, né, de 645 municípios no primeiro turno, com eleições majoritárias e proporcionais, restaram agora 16 municípios só com eleições majoritárias. Então, nós temos uma redução considerável de quantidade de eleitores que deverão acessar o e-título. Agora, para esse segundo turno, em relação à justificativa de voto, vai ser disponível também fazer pessoalmente? Necessidade de fazer apenas pelo aplicativo? Tem muita dúvida aqui dos ouvintes em relação a isso, doutor, até porque no primeiro turno muita gente não conseguiu justificar, ou porque o aplicativo não funcionou, ou porque quando chegou ao endereço de votação, foi informado de que não poderia fazer a justificativa lá. O que era uma informação contraditória, né? Porque o que foi passado para a gente logo no comecinho é de que seria possível fazer pessoalmente também. De fato, nós tivemos no primeiro turno, em algumas situações pontuais, alguma distorção na informação. A verdade é que a Justiça Eleitoral trabalha com a colaboração da própria sociedade. Então, nós temos mais de 400 mil pessoas convocadas que não são dos quadros da Justiça Eleitoral, que são treinadas para realizarem a eleição e, dada essa orientação de que seja utilizado prioritariamente o aplicativo ou o site da Justiça Eleitoral, do TRE ou do TSE, essa informação muitas vezes chegou de forma distorcida e alguns mesários, apoios logísticos, acabaram recusando algum eleitor que tentou fazer a justificativa virtual. Nós pedimos que seja dada a preferência aos meios virtuais, mas se o eleitor não tiver outra alternativa, ele pode comparecer a uma sessão eleitoral, todas estão aptas a receberem a justificativa, só que, claro, nessa situação, como ele estará num local que não é o seu local de votação, seu nome não consta do caderno de votação. Então, ele tem que levar um documento com foto e ter pelo menos o número do seu título eleitoral, senão ele também não vai conseguir fazer a justificativa. Boa dica. É legal a gente abrir para os ouvintes, no 999048756 e no nosso chat. Se você tiver alguma dúvida, por favor, envie para cá. Doutor, nós sabemos que cada eleitor tem que levar a sua caneta, ou pelo menos é indicado que assim aconteça. E eu, por incrível que pareça, esqueci a minha no primeiro turno. Falei 250 vezes aqui, acho que até mais, quase 300 vezes, e devido à correria acabei esquecendo a minha caneta, mas felizmente
há canetas lá no local de votação dentro da sessão disponíveis. Você higieniza a caneta, usa e depois devolve ela higienizada também. Agora, com máscara não há essa possibilidade, né? Se o eleitor esquecer, ele não pode entrar na sessão, né, doutor? Não, sem dúvida. Já reitero o que falamos no primeiro turno, o eleitor não tem direito a votar sem máscara. Então, sem máscara não há possibilidade de acesso ao local de votação e, felizmente, nós não registramos nenhuma ocorrência relacionada aos protocolos sanitários. Nós não tivemos nenhuma situação de desinteligência, de perturbação na ordem dos trabalhos eleitorais relacionada a isso aí. O que, inclusive, nos satisfaz bastante. Parabenizamos o Colégio Eleitoral de São Paulo, que mostrou uma consciência social e cívica muito apurada. Agora, tem uma dúvida chegando aqui dos nossos ouvintes, que é uma bem recorrente, sobre a justificativa também. Se votar no segundo turno não precisa justificar o primeiro, não, né, doutor? Tem que justificar separadamente, né? Sim. Para fins eleitorais, para fins legais, os turnos são considerados eleições distintas, separadas. Então, seja lá qual tenha sido a sua postura em relação ao primeiro turno, a sua postura em relação ao segundo turno é completamente independente. O que eu quero dizer, se você justificou no primeiro, você pode votar no segundo. Se você se ausentou e não justificou ainda em relação ao primeiro, você vota no segundo e vice-versa. Tá? As eleições são tratadas os turnos são tratados de forma completamente distinta. Tem ouvinte falando que está com Covid. Posso justificar o voto e aí anexo o resultado do exame? Ou só se for um laudo médico para justificar a ausência à votação? Não. A justificativa é analisada por cada juiz eleitoral de acordo com os documentos juntados. Então, tem gente, como o caso desse ouvinte, que ele tem o exame, resultado positivo, é suficiente. Outros, por exemplo, pode ser que nem tenham ido ao hospital, porque tem sintomas leves ou são assintomáticos. Ele tem outras formas de demonstrar isso aí. Às vezes é um remédio que ele comprou na farmácia. Isso vai depender sempre da circunstância pessoal de cada eleitor, de cada região. Tem lugares em que os hospitais são distantes. O juiz que vai apreciar essa justificativa é um juiz da região. Então, ele conhece a realidade local. Então, ele sempre vai levar em conta as condições pessoais de cada eleitor. Tá bom. Tem mais uma dúvida aqui. Vamos ouvir. Por favor, eu gostaria de saber se uma pessoa que completou os 70 anos, se é facultativo o voto dessa pessoa ou não. A pessoa já completou 70 anos faz uns 2 meses. Ela já tem mais de 70. Essa é a minha dúvida. Obrigado. Virou no calendário, já é facultativo, né, doutor? É isso aí. A Ana Paula matou a charada, já é facultativo. Mais um aqui, peraí. Fala, Joel e Aninha, beleza? Gente, pergunta pro juiz o seguinte. No primeiro turno, eu não pude votar. Agora, no segundo turno, eu consigo votar e já na mesma sala justificar meu voto? Salviano Reis de Ribeirão Preto. Boa pergunta. Justificar o do primeiro turno. Boa pergunta. Acho que não, né, doutor? Possivelmente não, pelo seguinte. O eleitor que vai justificar na sessão eleitoral é aquele que está fora do seu domicílio. A presença dele naquela sessão, registrada pelo mesário, identifica que ele está fora do seu domicílio eleitoral. Então, se ele está votando em dada sessão, é porque ele está no seu domicílio. Então, possivelmente, esse eleitor vai ter que fazer pelo e-título ou pelo próprio site. E, em último caso, ele pode mandar um e-mail para a zona eleitoral. Eu não sei se da outra vez eu falei aqui como é que você identifica o endereço de e-mail da zona. Não falou. Não, é importante, mas é importante dizer novamente. Muito simples. É um critério padrão. É ZE, abreviatura de zona eleitoral, e o número da zona em 3 dígitos. Então, suponhamos que a sua zona eleitoral é a de número 35. Então, o e-mail da sua zona será ze035@tre-sp.jus.br. O critério é sempre esse. Então, pelo número da sua zona, você já sabe o e-mail dela. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um e-mail para a zona, eles te mandam documentação, eles agendam atendimento, e se for uma situação que pudesse ser resolvida virtualmente à distância, eles vão resolver também, vão te dar toda a orientação necessária. Legal. Agora, tem ouvinte questionando o passo seguinte, né? Inclusive, eu vou complementar com uma questão que eu gostaria de saber também, que é o que acontece com o voto depois que você vai lá na urna e confirma, né?
Para onde que eles vão primeiro? Como é que vai ser esse processo de apuração? E se há uma expectativa de que nesse turno a contagem dos votos seja mais rápida, como a gente costuma ver mesmo, né? Ou se há algum risco de atraso, como aconteceu na eleição passada? Nós acreditamos que não há risco de atraso. Primeiro porque houve o ajuste do sistema, do módulo de inteligência artificial, né, do computador que foi adquirido para essa totalização centralizada. Em segundo lugar, porque a quantidade de dados que trafegarão é infinitamente menor do que foi no primeiro turno. Como é que funciona, como é que a urna eletrônica funciona? Na verdade, ela é muito mais uma calculadora do que um computador. Porque ao final do processo eleitoral, uma vez encerrada a sua atividade, ela gera aquele BU, que é o boletim de urna, que é, na verdade, um cômputo dos votos. Então, aquilo que é transmitido ao Tribunal Superior Eleitoral é aquilo que já consta do BU. E é possível que você confronte o que chegou no TSE e o que saiu da urna aqui. Tanto que em alguns municípios menores de São Paulo, com menor quantidade de sessões eleitorais, em que foi possível aos candidatos fazerem a soma dos BUs, eles já tinham o resultado da eleição, né, antes mesmo do TSE proclamar oficialmente. Então, isso demonstra que o que sai da urna é o que chega no TSE e a urna se autoapura. Na verdade, basicamente, né, assim, falando de uma forma bem simplória, é assim que funciona nosso sistema eletrônico de votação. Doutor José Wellington, algo a ser colocado para acrescentar aqui, para finalizar a entrevista? Eu quero agradecer a sociedade, a população de São Paulo, porque no primeiro turno nós tivemos um resultado excepcional, de muita tranquilidade. Eu quero reiterar a nossa mensagem de incentivo ao comparecimento para cumprir o seu dever de cidadão. Talvez aqueles que tenham sentido receio no primeiro turno já puderam perceber que o processo eleitoral foi absolutamente tranquilo. Até mesmo aquelas ocorrências corriqueiras que nós já esperamos, já são usuais, foram em número bastante reduzido. Então eu quero convocar o Colégio Eleitoral de São Paulo para que compareça, as cidades onde há segundo turno compareça, tenha confiança nos protocolos sanitários, que o processo eleitoral se transcorrerá de forma absolutamente segura. E mais uma vez agradecer você, Joel, agradecer a Ana Paula e a Band por esse espaço que nos concede. A gente que agradece. Spiffs. Não foi combinado. Você tinha essa de Spiffs ou não? Não, o meu era pegar no verde. Eu até olhei para ver se tinha algo aqui e não tem. Boa. Claro. Doutor José Wellington, muito obrigado, viu? Um grande abraço ao senhor e que tudo ocorra da melhor forma possível no domingo. Até breve, tá, doutor? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço também.